Origem das igrejas católica e evangélica. São fatos históricos e não existe modo de contestar. Quando o Império Romano dominava o mundo, todos deviam total submissão e obediência aos imperadores. Os cristãos não adoravam os deuses pagãos de Roma e também não queimavam incenso para os imperadores. Por isso, foram perseguidos. Além disso, o imperador Nero incendiou Roma e atribuiu o crime aos cristãos. Todas as tragédias que aconteciam no Império colocavam a culpa nos cristãos e eles sofreram grandes perseguições. Muitos foram torturados, outros foram crucificados e queimados vivos para iluminar os palácios. O apóstolo Paulo foi decapitado e o apóstolo Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo. Uma grande diversão dos imperadores e seus convidados era ver os leões comerem os cristãos no Teatro Coliseu. Muitos se refugiavam nas cavernas e suportavam grande sofrimento para preservarem a vida. A perseguição contribuiu para crescer e florescer uma igreja pura, porque somente os sinceros faziam parte da igreja. Os judeus que não aceitaram o cristianismo também atuaram no cenário das grandes perseguições. A fé e a coragem dos cristãos impressionavam os romanos, porque eles não se intimidavam e persistiam firmes. O Império Romano percebeu que não havia como ameaçar um povo que não temia nem mesmo a morte. Então a perseguição chegou ao fim, porque o imperador Constantino resolveu fazer parte da igreja. Como diz o ditado, se você não consegue vencer o inimigo, junte-se a ele. A igreja cristã passou a ser chamada Igreja Católica, que significa universal. Com a participação de Constantino, a igreja perdeu a sua espiritualidade, passou a ter fama, luxo, riqueza e se tornou uma grande atração para o mundo. O Império Romano construiu a igreja de São Pedro em Roma, legalizou o cristianismo, proibiu a pena de morte por crucificação e houve muitas modificações na igreja. Criaram imagens simbolizando Jesus e os apóstolos e colocaram na igreja para serem adoradas. Também foi instituída a supremacia do Papa, o sinal da cruz, missa de sétimo dia, batismo de crianças, oração com rosário. Havia em Roma uma deusa pagã chamada Ísis, que foi substituída pela imagem de uma bela mulher simbolizando Maria, a mãe de Jesus. Disse Deus: não farás para ti imagens, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas. Romanos 1, versículo 23 a 25. Mudaram a glória de Deus em semelhança da imagem de homem e honraram mais a criatura do que o Criador. Se você obedece a Jesus Cristo, saiba que ele tem por você a mesma consideração que ele teve por Maria, a mãe dele. Somos todos iguais perante Deus, disse Jesus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Todas as fotos e imagens que dizem ser de Jesus, dos apóstolos e de Maria, mãe de Jesus, com certeza são falsas, porque naquela época não havia fotografia. A primeira máquina fotográfica surgiu na França em 1826 e a primeira câmera em 1839, também na França. A igreja também passou a vender imagem e outros objetos considerados sagrados e se tornou muito rica. Foi criada a doutrina do purgatório e afirmavam que almas eram purificadas através da venda de indulgências. Diziam que as almas sairiam do purgatório mais rápido, através do dinheiro, e assim receberiam perdão dos pecados para entrar no paraíso. Desse modo, envolvia grande soma de dinheiro aos cofres da igreja. Todos aqueles que não aceitavam a nova doutrina e se posicionavam contrários eram considerados hereges, sofriam grandes perseguições e pena de morte. Assim, a igreja perseguida passou a ser perseguidora. Quem rejeitava o culto às imagens ou qualquer outra doutrina da igreja sofria morte cruel pelo Tribunal Católico da Inquisição. Esse tribunal durou mais de 100 anos e se tornou mais forte do que o Império Romano.
Além disso, a Igreja Católica torturava e condenava à morte cientistas com ideias contrárias aos preceitos da Igreja. Galileu foi um cientista condenado à morte, mas resolveu negar as suas descobertas científicas para não morrer. Os cristãos que não aceitaram as novas doutrinas e conseguiam escapar do tribunal da Inquisição fundaram a Igreja Evangélica. Algumas igrejas evangélicas estão procedendo de maneira semelhante à Igreja Católica, porque vendem lenços, toalhas, meias e outros objetos considerados ungidos, e assim conseguem muitas riquezas. Essas igrejas baseiam-se no texto bíblico, onde o apóstolo Paulo oferecia lenços e outros objetos de uso pessoal para tocar nos enfermos, e Deus os curava pela fé. Mas era doação e não venda. Porém, o amor e a misericórdia de Deus para com o ser humano são tão grandes que ainda assim, com tantos erros, ele cura e concede bênçãos por causa do seu grande amor. Atualmente, católicos e evangélicos convivem pacificamente, mas surgiu outro perseguidor e inimigo mortal de todas as religiões, que é o islamismo, o golpe mortal principalmente para cristãos e judeus.